Uma boa tarde. Novamente estamos dando início às nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o capítulo 14 e o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Lembrando que estudos dos capítulos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube e vamos para a nossa introdução, com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a passagem da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Então, Emmanuel nos chama a atenção de forma veemente, dizendo que é indispensável, não podemos nos subtrair desse cuidado que em seguida ele nos traz. Que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, que é uma referência ao que o apóstolo Paulo colocou na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Esse capacete da salvação, ele é o símbolo do trabalho de construção mental de ideias e da vivência de atitudes cristãs. Em relação a isso, Emmanuel diz ainda: a sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Isso quer nos dizer que a todo momento, a todo instante, nós estamos emitindo e recebendo pensamentos. É um viveiro de trabalho incessante. E que por isso mesmo é necessário resguardá-lo, protegê-lo, defendê-lo. E a melhor defesa está em colocarmos o capacete da salvação, estabelecido nos ensinos e diretrizes que Jesus colocou no Evangelho, no qual a base da educação do nosso pensamento tem como alicerce fundamental na construção desse capacete. Atendamos, então, essa recomendação que Emmanuel nos faz. E hoje, no capítulo 17, Dias de Sombra, é o nosso tema básico das reflexões e estudos de Joana. Vamos para o primeiro tópico que separamos logo no início do capítulo. E ela nos diz assim: coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos apresentam-se perturbadores. Então, dias de sombras vai se referir a esses dias aonde percebemos, desde o início deles, todo um quadro de conturbações, de conflitos, de entraves nas nossas atividades naquele dia.
E ao percebermos isso, somos chamados a atenção a como trabalhar esses dias de forma positiva, proveitosa. É esse o direcionamento das reflexões do nosso estudo. Então, em seguida, nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Então, nesses dias de sombras, de conflitos, ao não estar ainda atentos às causas que estão por trás deles, vai aumentando as nossas contrariedades. E se a falta de atenção e cuidado persistir, entramos num quadro de emoções e associadas muitas vezes a lembranças negativas, e podemos, inclusive, abrir campo aos presságios negativos, né? A permitirmos-nos preocupações direcionadas no campo das vibrações conturbadas. Então, é isso que vai caracterizando esse tipo de sombras. Mais adiante estaremos compartilhando as medidas salvadoras, regularizadoras dessa situação. Sente-se sitiado por forças descomunais, contra as quais não se pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor. São esses dias de provas, e não para desencanto, de desafio, e não para a cessação do esforço. Então, nós somos chamados aqui a atenção ao fato de que, percebendo esse tipo de característica no nosso dia, não tenhamos dúvidas. Estamos enfrentando provas e desafios. Não é apenas por pura coincidência que uma sequência de fatos se conflitam, se contradizem, e percebemos, claro, que isso não é comum. E por que está acontecendo? Encará-los como desafios. Estamos em testes e precisamos despertar energias e percepções espirituais em nós para encontrar no pensamento, na intuição, diretrizes para sairmos desse tipo de sintonia. Nesses dias sombrios que acontecem periodicamente e às vezes tornam-se contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado. Então aqui Joana vai começar a colocar para nós as diretrizes, as orientações para que trabalhemos a superação dessas provas, porque esses dias são dias de provas. E ela nos diz aqui:
acontecem periodicamente. Vez ou outra pode se dar com qualquer um de nós. E às vezes tornam-se contínuos. Às vezes ocorre numa sequência de mais de um dia. E aí ela diz: vigia mais e reflexiona com cuidado. Aquele quadro de situações não estão acontecendo por acaso. Há infiltrações espirituais delituosas envolvendo essas questões. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto de caráter obsessivo. Então, uma ocorrência ou outra durante o dia é normal, mas quando elas começam a adquirir um caráter de generalização no mesmo dia, aí precisamos estar mais atentos. Porque ela diz, pode ter gênese, origem em fatores espirituais perniciosos, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para o intercâmbio nefasto. Porque vai se dando assim. Aqueles fatores ocasionam contrariedades. E na medida que nós revestimos essas contrariedades de emoção negativa, de atitudes em desalinho, aí estamos abrindo passagens para a infiltração de processos nefastos de caráter obsessivo. Não te debatas até a exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Então, é não querer enfrentar as situações conflitivas com emoções em desalinho, com raiva, com revolta. Vence-lhe o fluxo contornando a direção das águas velozes. Ou seja, busca resolver na base da calma e do equilíbrio. Claro que nessas situações, o recurso da prece, da oração, pode ser um fator decisivo para subtrairmos-nos a alguma infiltração obsessiva que queira atuar sobre nós. E por isso, Joana deixa assinalado aqui a advertência. Há mentes maldosas que desejam muitas vezes a nossa queda, o nosso fracasso. Estar lembrado de que estamos no mundo de provas e expiações, cuja predominância dos espíritos
quer no corpo, quer fora do corpo, trazem emoções no campo do ciúme, do egoísmo, de sentimentos de ódio. É importante estarmos lembrados disso. Reage-lhes a insídia mediante a oração, o pensamento otimista, a irrestrita confiança em Deus. Rompe o moto contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Essa expressão aqui, rompe o moto contínuo, desconecta da continuidade de aspectos negativos que estás percebendo, mudando de paisagem mental. E essa mudança de paisagem mental se dá na oração, no pensamento otimista, na confiança em Deus, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Porque o que o agente perturbador quer é que nós sintonizemos no clima de perturbação que ele traz. Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências agradáveis ou a planificações animadoras. Leia uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Então, nessas horas, é um elemento, é um detalhe, mas que pode resolver tudo. Pode quebrar aquela sintonia espiritual negativa quando acionamos esses mecanismos. É a busca de acalmar a mente, de ouvir uma música que agradável, claro, e aqui também sugerido a leitura de uma página do Evangelho, de uma obra edificante, pode ser ali, né, o fio condutor para sairmos daquele clima negativo que quer se instalar em nós. Afasta-te do bulício, da confusão e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Então, Joana vai nos dando diretrizes, soluções que, colocada em prática nesses dias difíceis, representam o meio eficaz de solução. E no final, quando aqui ela diz, eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Então, elevar a Deus o pensamento em unção, em consagração, em comunhão com os objetivos superiores da vida. É coroamento para que saiamos desses chamados dias de sombra, que é o ponto central do nosso estudo dessa tarde. E finalizando, ela nos diz: há sempre sol brilhando, além das nuvens sombrias.
E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe, ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Então, não há como evitar que esses dias de sombra surjam na nossa caminhada evolutiva, mas perceber e trabalhar eles dentro dessa compreensão que Joana nos traz, possibilitará não só a superação desses dias, mas sairmos deles mais espiritualmente fortalecido, mais amadurecido para a conquista dos patamares evolutivos que o educandário da Terra nos propicia sempre. Então, aqui nós vamos concluindo o nosso estudo, lembrando sempre, compartilhem esses vídeos, essas informações, participe junto conosco da divulgação dessa doutrina. Grande abraço, um ótimo dia, aliás, uma ótima tarde para todos.